Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados pela Jaqueline. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Olá, galera do canal. Eu me chamo Jaqueline, sou de Belém do Pará. E o meu relato de hoje aconteceu quando eu ainda era adolescente. Não me lembro exatamente quantos anos eu tinha na época, mas eu dividia quarto com os meus irmãos. E eu dormia junto com o meu irmão mais velho, numa beliche, dormia na parte de baixo. Esse dia era o famoso dia de tranca-rua, dia do seu tranca-rua, que na época nós não tínhamos muito conhecimento. Então lembro muito bem de chegar em casa, uma prima e a minha mãe estavam conversando sobre isso e nós tínhamos muito medo de estar na rua tarde da noite, quando era dia de tranca-rua. E elas conversando, brincando, falando assim: olha, hoje é dia dele, cuidado pra ele não vir puxar teu pé à noite. E a outra dizia: meu não, Deus me livre, vai puxar o teu. Aí ficaram naquela brincadeirinha e eu escutei. Como eu tenho mediunidade desde criança, na madrugada deste dia, eu já estava dormindo. Como disse anteriormente, dormia na parte de baixo de uma beliche. A casa dos meus pais é uma casa pequena e a casa era dividida da seguinte forma. Nós entrávamos pela sala e do lado esquerdo da sala era o quarto dos meus pais e do lado direito da sala era o nosso quarto. Estávamos todos dormindo, faltou energia. E eu sou do tipo de pessoa, falta energia, desligou as coisas, esquentou, acordei. Aqui na nossa cidade faz muito calor, então eu instantaneamente me acordei assim que a energia se foi. E eu fiquei acordada em casa e eu fiquei inquieta. Começou a me dar uma inquietação muito grande. Eu não sabia de onde vinha aquilo, mas imaginava que por conta de estar calor e tudo mais, e estava me incomodando. Os meus pais nunca dormiram com a porta do quarto trancada, porque sempre imaginaram, se eles precisaram de alguma coisa, eles podem entrar no nosso quarto para nos acordar. E eu saí da cama e fui andando em direção ao quarto dos meus pais. Mas nem era para acordá-los ou incomodar de alguma forma, e sim para olhar pela janela para saber se já estava amanhecendo ou não. E não, eu não sei que horas eram. Realmente eu era uma criança, não tinha, na época não tinha celular, como nós temos acesso hoje em dia, que dá pra gente olhar, ver que horas são no momento. Na época não era dessa forma. Então eu fui, olhei pela janela e estava muito escuro ainda, então não ia amanhecer tão cedo. E eu voltei para a cama. E lá fiquei, na minha inquietação, deitadinha, quando de repente, lá no quarto dos meus pais, eu comecei a escutar um barulho de estralo, como se tivesse algo mesmo fazendo um tec-tec, sem parar. Coisa que não estava até minutos atrás e não tinha energia. Então não poderia ser algum ventilador ou algo que estivesse ligado e fazendo barulho. Então eu fiquei escutando aquilo assim, bem atenta. E logo em seguida aquele barulho parou. E eu já comecei a escutar um outro barulho. E esse barulho me assustou. Porque ao lado do quarto dos meus pais era a sala que ficava entre os nossos dois quartos. Então eu escutei um barulho muito alto. Como se todas as cadeiras que em volta da mesa tivessem caído no chão. Foi um barulho muito alto. E eu só fiz botar a cabeça para fora da cama e olhar. E não via nada, tava tipo bem escuro. Mas como a janela da sala era de vidro, assim, então, por mais que estivesse muito escuro, a gente conseguia ver alguma coisa naquela penumbra. E as cadeiras estavam intactas, no mesmo lugar, não havia caído nada, nenhuma. E eu já senti o drama. Então eu deitei de volta e me embrulhei assim, sabe? Foi quando nesse momento eu vi algo, uma figura bem humanoide mesmo, assim, passando ao meu lado, saindo da sala e entrando no nosso quarto.
E aquilo passou, era como se ela tivesse em torno, todo o corpo, algo que se destacava. É como se ele estivesse contornado por algo levemente iluminado, meio avermelhado, mais ou menos assim que eu consigo explicar. Mas dava para ver aquela silhueta muito, muito bem definida. E aquilo ia andando muito devagarinho, passo a passo. E eu fechei os olhos, contei de 1 até 10 e abri os olhos novamente e aquilo continuava lá. Então aquilo continuava lá parado, do meu lado. E chegou bem pertinho da beliche, só que olhou para cima, para o meu irmão. Dormia na parte de cima, andou mais um pouquinho. Olhou para o meu outro irmão, que era o irmão caçula, que dormia numa cama separada. Virou, sumiu. Eu fiquei assim, paralisada. Não foi a primeira experiência espiritual que eu tive, mas querendo ou não, eu ainda era criança e sentia um certo receio. Não era nem tanto medo, mas era um certo receio porque eu sabia do que se tratava, né? Eu cresci num lar espírita, tinha um esclarecimento já. Se tratava, mas querendo ou não, era algo que desconhecido. Eu não sabia o que era aquilo. Até hoje, na verdade, eu não sei do que se tratava aquilo. Só que me veio à cabeça depois foi assim, meu Deus, a gente não deve brincar com as entidades. Será que pelo fato da minha mãe estar brincando com a minha prima, zombando ou algo assim, ele realmente veio nos visitar aqui e eu acabei vendo, não fez nada comigo, tipo, não me atacou, não veio realmente para me amedrontar, mas passou por ali e eu vi. Não sei se realmente se serviu de lição para aquilo, se foi o intuito, na verdade, mas serviu. É de lição que nós não devemos brincar com o que a gente não conhece, muito menos zombar, seja por de entidade, dos santos ou da fé de ninguém. E o relato é em torno de 2011 ou 2012, quando eu ainda morava na casa dos meus pais. O meu irmão caçula, Jean, na época era adolescente, e ele me relatou o seguinte fato. Ele chegou em casa, ele não estava muito bem, estava com os pensamentos um pouco acelerados, estava meio aborrecido, tinha acontecido alguma coisa com ele na época. Então ele chegou em casa assim bem agitado. Quando ele entrou em casa, ele passou pela sala e a porta do quarto dos nossos pais, que ficava ao lado, estava aberta. E ele entrou no nosso quarto. Na época, nós dividíamos o mesmo quarto. Mas quando ele chegou lá em casa, no quarto dele, né, no nosso quarto, pela visão periférica, percebeu que havia alguém no quarto dos meus pais, a luz estava apagada, e ele olhou devagarinho, porque ele já sentiu que não era nenhum de nós. Então, ele primeiramente paralisou, continuou vendo uma certa movimentação pela visão periférica, e ele pensou, não pode ser o nosso cachorro. Na época nós tínhamos um cachorrinho, e era um poodle, assim, meio arrepiadinho, de pelagem preta. E ele só conseguiu imaginar rapidamente, assim, vindo na mente, não pode ser o Toby, porque o Toby é pequeno. E isso que eu tô vendo é muito grande, é do tamanho de uma pessoa, de 1,80 m. E ele criou coragem de bem devagarinho, virando para ter visão direta naquilo. E ele fez. Quando ele olhou, ele descreve aquele ser que estava na frente dele da seguinte forma: casco nos pés, alto, como 1,80 m, 2 metros, ele não sabe bem, mas era bem alto, peludo, e com os olhos vermelhos. Ele conseguia ver muito, muito, muito bem, bem nitidamente. E a luz da sala que estava acesa clareava assim a entrada do quarto. Ele conseguia ver essa parte das pernas e casco dos pés muito nitidamente, iluminado. Da cintura para cima daquilo, ele
mesmo com a luz apagada, ele conseguia ver normalmente aquele olho vermelho que acendia. E ele simplesmente paralisou, congelou. Ele não conseguia gritar, não conseguia correr, não conseguia fazer absolutamente nada. Ele parou, ele só conseguia chorar, as lágrimas desciam. E ele chegou ao ponto de um terror tão grande que se urinou. E aquilo ficou ali por algum tempo que ele não sabe descrever, se foram segundos ou minutos. Aquilo ficou parado, encarando ele, até que em um certo momento aquilo olhou para o lado, onde ficava a cama dos nossos pais, seguiu em direção à cama e sumiu. Ele ainda ficou um tempinho parado ali, tentando se recompor daquilo, e para ele sair de casa, novamente, tinha que passar pela frente da porta do quarto dos meus pais. Quando ele criou essa coragem de passar por lá, ele olhou para o quarto. Só que quando ele olhou para o quarto, eu estava deitada na cama, justamente para onde aquele ser olhou e caminhou. Ou seja, quando ele chegou, aquilo já estava lá. Muito provavelmente aquilo estava me observando dormir. Eu estava dormindo na cama dos meus pais. E aquilo estava me observando. Agora, qual era o intuito disso? Aquilo querer me fazer algum mal, querer me atacar de alguma forma? A gente não sabe. Porque, graças a Deus, nada aconteceu comigo. Ele só me contou no dia seguinte que havia acontecido. E, assim, ainda com muito medo, ele tremia quando contava o que aconteceu. E realmente foi uma visão tenebrosa que ele teve daquilo ali. Mas graças a Deus deu tudo certo. Nós temos uma certa mediunidade desde criança. Tanto nós dois quanto o nosso irmão mais velho. Que também já passou por muitas situações. E aos pouquinhos eu vou contando, de relato em relato. Então esse foi o meu relato de hoje. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Feliciano, por nos dar a oportunidade de relatar o que aconteceu com a gente, que são coisas que infelizmente ainda hoje nós não conseguimos nos expressar e falar com qualquer pessoa sobre esse tipo de assunto. Agradeço muito. Até mais. Muito obrigado, Jaqueline, por ter compartilhado esses relatos que aconteceram com você e com o seu irmão Jean. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Há dias o WhatsApp foi hackeado, e assim algumas mensagens de vocês inscritos acabaram se perdendo, mas eu consegui recuperar 100% o controle do WhatsApp. Quem enviou o relato e não foi respondido, eu peço para que envie novamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos, e também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês, até o próximo vídeo.